Já estamos de volta no nosso ACAPS Podcast. Para você, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à maior feira, ao maior evento de varejo do Espírito Santo. Estamos, infelizmente, quase chegando ao fim no nosso terceiro dia e último dia de ACAPS Trade Show. Por aqui já passaram milhares de pessoas, muita gente fazendo network, muita gente conhecendo um pouquinho do Espírito Santo, muitos supermercadistas fazendo negócios e claro que aqui a gente trazendo muito conteúdo para você que nos acompanha em qualquer canto do mundo. Fique à vontade para participar e nos acompanhar através das nossas redes sociais, a CAPS Oficial. Você que nos acompanha pelo Facebook, Instagram, YouTube, fique sempre muito à vontade. Dando sequência ao nosso podcast, agora a gente fala de equipamentos, afinal a gente está falando de supermercados, funcionalidades e benefícios na operação do varejo. Para conversar com a gente, ele que é diretor comercial da Eletrofrio, Marco Costa. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho do que a gente conhece. A gente que agradece. E ele que é diretor de operações do grupo Extrabom, Aislan Brandão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Marcos, obrigado pela compartilhar a mesa, obrigado pelo convite. Prazer é meu. Vamos bater esse papo então. E aí eu começo te perguntando, Aislan ou Aislan? Aislan. Aislan, perdão. Aislan, no dia a dia do supermercadista, o equipamento certo pode fazer muita diferença. Tanto para bem quanto para mal, né? O equipamento errado na hora errada, né? Na sua visão e experiência no setor, em quais aspectos o equipamento vem contribuindo para a eficiência da operação, para o risco de perda ser cada vez menor, para a eficiência e o retorno do supermercadista ser cada vez mais eficaz? Então, essa pergunta é muito pertinente, né? Porque o negócio de varejo de supermercado, às vezes a gente é confundido o que a gente ganha com o que vende, né? A gente vende milhões, mas ganha centavos, né? A margem é muito apertada. Então, o equipamento tem um papel fundamental. Perfeito. Porque o equipamento certo, ele contribui para pilares importantíssimos no varejo de supermercado, né? Que é a qualidade do produto, né? Apresentação para o cliente no ponto de venda, né? E manter essa qualidade. Então o equipamento ele tem um papel fundamental nisso. E eu vejo que não dá para abrir mão dos melhores equipamentos, né? A indústria ela vem se mexendo muito fortemente com inovação. Eu acho que essa é uma das questões principais que a gente tem no supermercado, de ficar atento. Qual é o melhor equipamento para aquele tipo de produto, de categoria de produtos, momento de compra do cliente, né, trazendo custo-benefício na total generosidade dessa palavra, né? Sim. Que é o equipamento certo, mas com custo adequado para quem trabalha muito como nós e temos margens apertadas e tem fluxo de clientes intensos que precisamos cada vez mais garantir também a qualidade dos produtos. Perfeito. E aí, Marco, eu aproveito para te perguntar quais as inovações mais recentes do mercado, né, hoje em dia, que os supermercadistas podem usufruir, podem apostar para trazer esse ganho de produtividade, redução de custo e outros benefícios, né? Bom, a Eletrofrio, falar um pouquinho da Eletrofrio, ela tem completando 80 anos de história e a nossa busca é justamente fazer o equipamento desaparecer, para trazer o destaque do produto. Essa é a nossa principal função dentro da nossa equipe de desenvolvimento. Quando a gente fala na parte de funcionabilidade, né, foi bem tocado pelo Aislan, o cliente quer saber de vender o produto e ter a lucratividade. E é o que ele tem que mais se preocupar mesmo, porque o restante tem que ser através das empresas que estão hoje trabalhando nesse segmento. Nós sabemos das responsabilidades que nós temos dentro da empresa e hoje a nossa busca é transformar o nosso expositor o melhor vendedor possível para o nosso cliente. Quanto menos você vê o expositor, melhor ele é. Então nós temos que garantir a qualidade de exposição, a qualidade de funcionamento e isso a nossa empresa, a Eletrofrio, ela vem fazendo um trabalho muito forte de desenvolvimento, indo buscar tecnologias em outros países, trazendo para cá para o Brasil. E o nosso equipamento hoje, de ponta, não perde em termos de qualidade nenhuma ao que a gente encontra até em Europa. É uma verdade isso, é verdade. Muitas vezes a nossa tecnologia ela fica um pouco amarrada porque eles têm uma realidade de custo um pouco diferente do nosso. Você até comentou sobre investimento, né?
Hoje nós temos uma pressão muito forte que vai vir por aí, agora pegando um gancho sobre o que vem por aí, é a parte da sustentabilidade. Sim. Cada vez mais entrando os gases que não atacam o efeito estufa, meio ambiente. E, infelizmente, isso tem um custo um pouco mais alto. Essa conta ainda, por enquanto, nós estamos trabalhando muito forte para a gente conseguir diminuir. Não vamos conseguir diminuir totalmente. Os componentes são importados, a gente sabe o que acontece, mas existe muita preocupação. O próprio Extrabom já trabalha muito em cima disso. Sim. E está de parabéns quanto a isso. Vai ser o nosso trabalho, vai ser a nossa busca que vem por aí. Perfeito. Aislan, como o supermercado pode criar um sistema eficaz, né, eficiente para o controle e levantamento de todas as máquinas em funcionamento dentro da loja? Como é feito lá no Extrabom, no time Extrabom? Então, o mercado ele oferece algumas ferramentas, né? As próprias máquinas já vêm da indústria com possibilidades de conexões para trazer informações em Power BI, ou se você quiser fazer alguma coisa um pouco mais simples, você consegue fazer isso. As máquinas são muito modernas, né? Painéis desde casa de máquina até acompanhamento de temperatura do próprio balcão, isso é possível você fazer conexões. Então, a gente utiliza desse meio. Por exemplo, lá no Extrabom, em todas as nossas 49 lojas, nós temos um painel de bordo, que a gente acompanha os equipamentos, né? Então, eles dão ali sinais em todo dia, em todo tempo. Lojas abertas e também fechadas. Acompanhamos temperatura, qualidade dos produtos. Ela é averiguada não só fisicamente, mas também eletronicamente. É fundamental isso. Imagina que, né, hoje nós temos 49 lojas e quantos balcões? Né, uns resfriados, outros congelados. Sim. Produtos que exigem temperaturas diferentes. Então, a nossa equipe lá na infraestrutura, nós temos um pessoal dedicado para fazer esse acompanhamento. E temos também, na parte noturna, né, rápida resposta caso a gente precise fazer uma atuação imediata em um equipamento para que ele não comprometa o produto. Operação, né? E aí, até em termos de curiosidade, né, para a gente que é leigo, a gente não faz ideia do tamanho do prejuízo, mas um equipamento, de repente, no mau uso ou em mau funcionamento, mal posicionado, né, que não esteja na sua perfeita condição, qual o tamanho do prejuízo que ele pode trazer para o supermercadista? É importante a gente começar respondendo a sua pergunta, fundamentando o seguinte: cada produto tem uma história. Sim. Né? E ele nasce na fábrica, ele nasce da indústria, e a gente precisa respeitar como ele nasceu. Então tem a sua temperatura, a cadeia de frio, desde a quem produziu até entregar, ela tem que ser monitorada. Né? Ela precisa ser monitorada. Porque o shelf life desses produtos, ou seja, a data de validade, é muito curta. Sim. E quando você interrompe, né, de forma a desobedecer por algum motivo a cadeia de frio desse produto, você já compromete o produto. Então, os prejuízos são imensos. Imagina que uma máquina que tem lá 15, 20, 30, até 40 metros cheia de produto, se ela para de funcionar. Mas o que a gente procura fazer é ter plano A, plano B e plano C para isso. Né? A indústria é uma parceira. Na Eletrofrio aqui, né, nós temos um representante que nos ajuda muito nisso, e a gente consegue fazer, se for necessário, intervenções que a gente antecipa essa possível perda. Mas existem, principalmente nos resfriados. Marcos está rindo porque acho que ele sabe o tamanho do prejuízo. Eu sei. Isso é uma coisa que vem mudando muito no mercado hoje. Porque a preocupação, como a gente conhece o Grupo Extrabom, mas imagine isso, você passando isso no território nacional, o cliente poder entender a segurança que ele precisa ter disso. Então, hoje, as empresas de equipamento, elas têm obrigação de servir e prestar um serviço nesse sentido de monitoramento à distância, acompanhamento. Muitas vezes, o problema vai ser detectado antes dele acontecer. Sim. Já aconteceu de muitas vezes a gente está dentro de uma situação, o nosso técnico está chegando na loja e o guarda noturno que está lá à noite, o que aconteceu? Na verdade, nós detectamos o problema antes dele acontecer. E a gente consegue, com isso, minimizar o impacto de uma perda que é muito alta. Dependendo do volume que tu tem na câmara, é um negócio forte demais. Então, e a responsabilidade sobre isso tem que ficar com as empresas que nesse momento estão trabalhando em cima. A gente, enquanto consumidor, talvez não faça ideia, né? Mas vocês que estão ali na linha de frente da operação podem
encarar um pouco essa realidade com mais firmeza. A gente que tá ali só imagina assim, né? Ah, deu problema naquela máquina, conserta. Mal sabe a gente o tamanho do prejuízo. Bom, e aí eu estendo a pergunta, olhando para o futuro, a gente falando de um futuro próximo aí, quais as tendências em equipamentos, Marcos, você enxerga que vão transformar ainda mais o varejo alimentar, o varejo, né, no segmento dos supermercados nos próximos anos? O Brasil, você falou que a gente está muito, né, a gente não perde nada a nível Europa, por exemplo, que eu acredito que tenha os melhores equipamentos, mas o que você acha que a gente tem ainda para crescer, para agregar para os supermercadistas? O grande desafio vai ser na parte da retaguarda. Tá? Porque na parte da retaguarda entre as máquinas, e cada vez mais nós vamos ter que trabalhar em paralelo com o que é de melhor em termos de sustentabilidade. Essa tecnologia ela vai entrar forte no mercado. Nós temos algumas normativas, né? O gás R22, ele a partir de 2030 já não tem mais nada, não temos mais condições de importar. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais afinco. E os sintéticos, a partir até 2045, a gente vai ter alguma dificuldade. Mas a gente tem que começar a trabalhar nisso, né? O nosso parque de máquina instalado é muito grande. Eu imagino o volume de máquinas que nós temos instalado hoje no mercado nacional. É muito grande. Então nós temos que começar com isso. E na parte de expositores, propriamente dito, o advento da porta, né? Por que a gente fala de venda da porta? Quando começou a entrar o problema da energia elétrica, que foi tendo que tomar uma série de decisões para poder diminuir o consumo de energia, isso, se eu não me engano, foi em 2014, que foi que deu o start disso, entrou a porta dentro do segmento de refrigeração. Isso, para mim, já foi um grande benefício para o mercado. Porque havia alguns tabus que o cliente não comprava quando você botar a porta. E hoje, você entra em qualquer supermercado hoje, você encontra a porta lá. Nós estamos trabalhando muito forte para que você, quando olhe para a porta, você não veja a porta. O mais transparente possível. Existem algumas tecnologias que estão sendo empregadas e eu acho que vai ser por aí. É o estudo do melhor vendedor para o nosso cliente. Existe um portfólio muito grande por parte das empresas de refrigeração e o grande trabalho vai ser identificar junto ao nosso cliente qual seria a melhor solução em busca do resultado que ele quer. Existem muitos resultados que eles buscam. Existe uma loja combate, existe uma loja gourmet, existe uma série de fatores que nós temos que ter informação para poder trazer a solução. Sim. Mas eu estou assim, tranquilo em dizer que em termos de solução no mercado nacional tem de melhor. E aí eu pergunto, até aproveito para estender a pergunta para o Aislan para a gente encerrar o nosso papo. O Espírito Santo pode estar como satisfeito nesse quesito de inovação e de tendências e mudanças para o futuro? Eu diria que sim. O Espírito Santo ele tem, a nível nacional, é onde eu posso falar um pouco melhor, porque eu conheço boa parte desse Brasil e alguma coisa dentro do meu negócio. E o Marcos pode depois dar a opinião dele, mas eu vejo a apresentação das nossas lojas no nível de qualidade muito bom. Legal. Né? Desde estrutura e essa preocupação, né, em atender o cliente. Até porque a concorrência, nosso território é pequeno e a gente tem tido aí cada dia, o que falam, abrem 2 farmácias e 3 supermercados, né? Virando à noite. Então, assim, isso é bom porque mexe com a gente, né? A indústria, ela vem junto com a gente. E a minha expectativa, enquanto supermercadista, é que a gente esteja alinhado, porque há uma responsabilidade grande com relação à energia, como o Marcos falou. A gente sabe que se a gente não fizer coisas agora, nós não vamos conseguir tocar o negócio, porque energia é um assunto sério, sustentabilidade, tudo isso com foco no cliente. Eu queria frisar rapidamente aqui o que o Marcos falou do equipamento não aparecer. Esse é o grande objetivo. Por exemplo, o coração do equipamento ninguém vê, ele fica no fundo da loja, talvez lá em cima, escondidinho. Ele é o coração do equipamento. E o expositor, quanto menos ele aparecer, melhor é. Ele se torna mais vendedor, porque a gente precisa ver produto. Então a minha expectativa é que a indústria continue evoluindo, né, e a gente continue trocando informação, que é fundamental, olhando principalmente para o foco no cliente. Né? Quando a indústria pensa no cliente, ela não pensa em vender o equipamento somente. Ela tem que ter conhecimento do ponto de venda, ela tem que ter conhecimento do hábito de consumo do cliente. Eu tenho certeza que essas pesquisas estão em todo o tempo lá nos estudos, porque no final das contas é ele que a gente precisa atender com qualidade. Perfeito. Aislan,
Marcos, muitíssimo obrigada. É sempre bom a gente ouvir de novas experiências, de falar do que tem de novidade para o mercado, né? E saber que o Espírito Santo está sempre muito bem atendido, né? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Bom trabalho para vocês também em 2025, 2026. Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. A gente que agradece. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Fique com a gente, porque daqui a pouco a gente tem mais convidados ainda no nosso último dia para a gente fechar com chave de ouro o nosso ACAPS Podcast 2025. Não sai daí, não.